O Estreito de Hormuz, o risco de guerra maior e as conexões proféticas. O Estreito de Hormuz é uma passagem marítima entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Ele é considerado um dos pontos mais estratégicos do planeta, porque por ali passa cerca de 1/5 do petróleo consumido no mundo, além de uma parcela enorme do gás natural liquefeito exportado por países do Golfo. Em 2025, cerca de 80% do petróleo e derivados que passaram por Hormuz tiveram como destino a Ásia, e quase 1/5 do comércio global de LNG também transitou por ali. É por isso que muitos analistas dizem que Hormuz pode virar o gatilho de uma guerra mundial. Não é porque o estreito seja grande em tamanho, mas porque ele é enorme em importância. Quando um lugar pequeno sustenta uma parte tão sensível da economia mundial, qualquer ataque, bloqueio ou ameaça ali deixa de ser um problema local e se torna uma crise global. E essa preocupação não é teórica. Nas últimas semanas, a região entrou numa fase muito mais perigosa. A Reuters informou que após a escalada entre Irã, Estados Unidos e Israel, o tráfego no estreito foi severamente afetado, houve ameaça de fechamento, danos a embarcações e um esforço dos Estados Unidos para que outros países enviassem navios de guerra para proteger a navegação. Reuters também reportou que a Índia buscou passagem segura para dezenas de embarcações presas na região, o que mostra que o problema já não atinge só os países diretamente envolvidos, mas também grandes consumidores de energia no restante do mundo. Agora, por que isso pode escalar para algo maior? Primeiro, porque a energia move o mundo. Se Hormuz fecha ou fica parcialmente bloqueado, o impacto não é apenas no preço do combustível. Isso afeta transporte, produção, fertilizantes, alimentos, comércio marítimo, contas públicas e inflação em vários continentes. Quando a energia sobe demais, governos entram sob pressão, mercados se abalam e alianças militares passam a agir com mais agressividade para proteger interesses estratégicos. Segundo, porque muitas potências dependem da mesma rota. A Ásia é o principal destino dos fluxos de petróleo e gás que passam por Hormuz, especialmente países como Índia, China, Japão e Coreia do Sul. Quando várias nações grandes dependem do mesmo corredor marítimo, um conflito ali não fica restrito ao Oriente Médio. Ele pressiona líderes globais a intervir diplomática, econômica ou militarmente. Terceiro, porque o estreito é vulnerável. Reuters relatou alertas sobre risco de minas e ataques a navios. E autoridades ligadas à missão naval europeia disseram ter ouvido comunicações iranianas afirmando que navios não poderiam passar. Mesmo sem um bloqueio total e formal, basta a percepção de risco para navios evitarem a rota, seguradoras elevarem custos e mercados reagirem como se já houvesse guerra aberta. Quarto, porque alianças arrastam outras alianças. Quando um navio é atingido, quando uma base militar é atacada ou quando uma potência ameaça responder, cada aliado é pressionado a se posicionar. Por isso, os Estados Unidos pediram que outros países participassem da segurança marítima em Hormuz. Esse é o tipo de ambiente em que um conflito regional pode crescer por reação em cadeia. Agora vamos à parte bíblica com cuidado e reverência. A Bíblia não menciona o Estreito de Hormuz pelo nome, então é importante dizer com honestidade: qualquer ligação direta entre Hormuz e uma profecia específica é interpretativa, não uma afirmação explícita do texto bíblico. Mesmo assim, existe uma conexão forte no sentido mais amplo. O Oriente Médio aparece repetidamente nas profecias como palco de tensões entre nações, coalizões militares e confrontos que convergem para Israel e para o desfecho da história. Em Ezequiel 38, 39, vemos uma coalizão de povos se levantando, e entre os nomes citados aparece a Pérsia, que é historicamente associada ao território do atual Irã. Isso não prova automaticamente que cada crise do Irã já seja o cumprimento final da profecia, mas mostra que o Irã ocupa um lugar relevante no cenário profético que muitos estudiosos observam há décadas. Nesse sentido, quando o Irã ganha centralidade geopolítica, muitos cristãos enxergam isso como algo digno de vigilância espiritual.
Em Daniel 10, a Bíblia mostra que batalhas espirituais e conflitos entre reinos não são apenas humanos, existe uma dimensão invisível por trás do movimento das nações. Isso não significa que devamos inventar explicações para tudo, mas significa que o povo de Deus não deve olhar a história só pela superfície. Enquanto reis, exércitos, petróleo e rotas comerciais se movem, a Escritura nos lembra que há um cenário espiritual em andamento. Em Apocalipse 16, 12 e 16, aparece a reunião dos reis para o grande conflito final. De novo, não é correto dizer que Hormuz é o cumprimento direto desse texto. Mas é legítimo observar que o mundo caminha para uma concentração de tensões no eixo do Oriente Médio, com nações armadas, interesses globais, alianças frágeis e crescente instabilidade. Isso combina com o clima profético de uma humanidade cada vez mais preparada para conflitos amplos, crises repentinas e lideranças cada vez mais decisivas. Então, qual é a leitura espiritual equilibrada? Não é marcar data. Não é dizer que toda manchete já é cumprimento final. Não é viver em pânico. A leitura equilibrada é esta: vigiai. Quando vemos um lugar como Hormuz, pequeno em geografia, mas gigantesco em impacto global, entendemos como o mundo atual está interligado e vulnerável. Uma crise regional já pode abalar o planeta inteiro. Isso ajuda a entender como, nos últimos dias, eventos localizados podem ganhar dimensão mundial em pouco tempo. Também aprendemos que a confiança do crente não pode estar em mercados, rotas, governos ou exércitos. Se um estreito pode abalar economias e alianças, então o coração precisa estar firmado em algo muito maior que a estabilidade das nações. A Bíblia diz que o reino de Deus não será abalado. Os reinos humanos se levantam e caem, mas Cristo continua no controle. Então, resumindo, o Estreito de Hormuz é estratégico porque sustenta a parte vital do fluxo mundial de petróleo e gás. Ele pode virar gatilho de guerra maior porque envolve energia, comércio, alianças militares e rivalidades já em curso. Biblicamente, ele não aparece pelo nome, mas se encaixa no cenário mais amplo de tensões crescentes no Oriente Médio, região central nas profecias de Daniel, Ezequiel e Apocalipse. E espiritualmente, a mensagem para a igreja é vigilância, sobriedade e confiança no Senhor. O mundo olha para Hormuz e vê petróleo. O analista olha para Hormuz e vê risco geopolítico. Mas o crente olha para tudo isso e lembra: a história não está fora de controle, ela está caminhando para o cumprimento do plano de Deus. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Inscreva-se no canal para mais estudos bíblicos, escatologia e reflexões sobre os tempos atuais.